Então ele é um som em fractal, ou seja, o som que ele faz durante 1 minuto é uma réplica do som que ele faz durante 1 segundo, que é uma réplica do menor compasso que você consegue extrair dele. Caralho! Isso dá uma coisa, a gente não sabe dizer direito o que é, mas sente um negócio diferente em função do fato de que os fractais são atraentes para nós, para os seres humanos em geral. Então, tem uma história interessante que o Jackson Pollock, que é um grande pintor, né, da primeira metade do século XX, que fazia aquelas pinturas abstratas, o cara que jogava tinta, assim, pintava com a tela no chão, fazia uma coisa maluca. E muita gente ficava tocado por aquilo, não conseguia entender, nem ele. E depois, ao longo do tempo, essa arte dele foi sendo estudada, e o que se compreendeu é que o que ele estava fazendo, na verdade, eram fractais. Na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo, e a pintura dele foi se aproximando de fractais. Tem um cara chamado Mandelbrot que formalizou, assim, fez uns chamados conjuntos. Vamos dizer assim, um cara que pensou sobre esse assunto e ajudou todo mundo a entender o que eram os fractais na prática. E aí tem gente que estuda o quanto as pinturas do Pollock, elas lembram esses conjuntos, ou seja, o quanto elas têm a ver com fractais. E esse instrumento também é muito fractal. Fractal é uma loucura, por sinal. Porque, assim, a gente vê hoje em dia que o coração tem fractais, o coração humano. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. As batidas do coração, muito como digerido durante um certo período, elas emulam os períodos menores. E quanto mais e elas variam, né? Então, quanto mais essas variações longas lembram as variações curtas, mais saudável o seu coração. E a mesma coisa no cérebro. Hoje em dia a gente entende que as estruturas das redes neurais do cérebro humano e outros cérebros, na verdade, elas são fractais também. Então elas têm esse princípio que o funcionamento, por exemplo, todos os neurônios funcionando juntos, aquele monte de disparo, essa coisa toda. Isso é muito parecido com o que você vê num pequeno núcleo de neurônios conectados em qualquer área do cérebro. Por quê? Porque esse pequeno neurônio se espelha no grande ecossistema biológico, porque o cérebro tem uma estrutura de fractal. Entendi. Muito legal, Mas né? é um pequeno neurônio que se espelha no cérebro ou o cérebro que se espelha no pequeno neurônio? Então, o interessante de fractal, essa pergunta é maravilhosa, é que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. A gente fala que os fractais, eles são livres de escala. O que quer dizer isso? Pensa numa árvore, tá? A árvore é um exemplo bom de fractal. A estrutura, a arborescência da árvore é uma arborescência que é idêntica do ramo. Se a estrutura do ramo gera a árvore, a estrutura da árvore gera o ramo, depende do caso, tá? Obviamente, na natureza, as coisas maiores, né, que têm mais células, mais complexidade, elas tendem, do ponto de vista da filogenia, né, da história das espécies, vir depois. Mas não é sempre que é assim. Você tem uma série de transformações. Então, árvores que, por exemplo, têm seus descendentes. A árvore, obviamente, sofre o mesmo processo seletivo que animal, né? Obviamente. Então, elas têm como descendentes, elas se derivam de árvores que não tinham ramificações. Então, as ramificações, eventualmente, vêm depois também. O que importa o fractal é essa coisa livre de escala, essa coisa, né? Essa propriedade. E é maravilhoso, porque na natureza a gente está cheio deles. Assim, eu acho que o exemplo que você deu agora é perfeito, porque a gente vê na árvore e outras coisas, mas essa sensação de que o pequeno vem do grande, ou o grande vem do pequeno, esse sentimento do paradoxo, né? O que é simplesmente reflexo de que é um equilíbrio perfeito entre as duas coisas. Entendi. Porra, maneiro demais. Mas muito interessante esse negócio dos fractais, eles serem, por exemplo, correlacionados à saúde da cabeça. Se o seu Coração. Se as suas ondas cerebrais funcionam em fractal, quer dizer que você é mais Você saudável. Isso são estudos super novos. É óbvio que assim, tudo que está na fronteira, né, do conhecimento está aí para ser também desafiado e eventualmente em algum momento deixado de lado. Mas existem estudos sérios mostrando que a característica, né, vamos dizer assim, a saúde, sobretudo cardíaca, na verdade os dois, tá? Não é sobretudo cardíaca. Mas assim, tem um estudo importante, bem publicado, mostrando saúde cardíaca e estrutura de fractal do que a gente chama de variabilidade cardíaca, tá? A relação entre a sístole e a diástole, tá? Essas diferenças das duas coisas, elas acabam gerando padrõezinhos um pouco, assim, arrítmicos, com leves variações de ritmo. E essas leves variações, num período pequenininho, emulam aquilo que a gente vê num período mais longo. Seu coração não bate sempre igual, né? Inclusive, ele muda durante o dia, a noite, etc. E é isso. E essa história dessas variações
tem uma representação na pequena batida e, de fato, aí Nossa você tem senhora, saúde. que pira. Caraca, que pira, loucura mesmo. Ó, antes de continuar esse papo, que já explodiu minha cabeça, diga-se de passagem, eu também quero saber como você conheceu esse negócio aí. Passou Vou a contar com gostar. prazer. Mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, que é o iFood. Então, se você tá com fome aí, precisa pedir alguma coisa e não quer cozinhar, Eu tô com fome. eu também. Inclusive, vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. Vem uma pizza aí pra nós. Então, pede uma pizza aí você também, ou hambúrguer, qualquer coisa. Se for a primeira vez que você tá pedindo, você tem a oportunidade de pedir por 99 centavos apenas o primeiro pedido. Então, tá de graça praticamente, né? Tá de graça e a verdade seja dita, né? There's no free lunch, né? Então, tá de graça não. Tem os investidores que estão pagando para você. Corre lá. Aproveita a oportunidade. Aproveita que os fundos de investimento estão pagando para você pegar esse negócio de graça.